Unifatec Especial Tolkien. Olá, eu sou o professor Pablo Cunhado e este é o Unifatec Especial. Nosso tema de hoje é o Dia de Ler Tolkien. Hoje, no dia 25 de março, há uma homenagem mundial na qual os fãs da obra de Tolkien se reúnem em praças e outros lugares para ler trechos das obras deste grande escritor de Senhor dos Anéis, O Hobbit, Silmarillion, além de muitas outras obras memoráveis. E nós resolvemos usar este espaço do podcast para trazer professores, colaboradores, amigos da Web Rádio Unifatec para compartilhar seus trechos favoritos das obras de Tolkien. Confira agora. Olá pessoal, meu nome é Maria Ângela, sou bibliotecária da Unifatec e eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um trecho preferido do livro Hobbit. E é, na verdade, o primeiro e o segundo parágrafo do livro, bem no início. Por quê? Porque é ali que a gente entra na história. Porque o autor descreve a toca de um hobbit. E nessa descrição, ele é tão detalhado que a gente, lendo o livro, você vai conseguir entrar no mundo de um hobbit. Começa abrindo aquela porta redonda, aí você já começa a imaginar como é aquela porta. Ele descreve que é da cor verde, e essa porta nos leva para um corredor, e então a gente vai entrando na vida, na casa, ou toca, né, como o autor descreve, no espaço de um hobbit, e a gente está lá dentro da história. Logo na sequência, no segundo parágrafo, ele descreve o próprio hobbit para nós. E aí nós vamos nos aproximando desse personagem sem medo. E eu acho que aqui fica já o primeiro recado para nós, que eles são um pequeno povo, bem diferente de nós. E a partir dessa descrição é que nós nos aproximamos ainda mais daquela criaturinha linda. E assim, estamos preparados para seguir a história e mergulhar nessa aventura. É maravilhoso, não é? E todo livro deve começar assim, já mostrando pra gente que aquela leitura vai nos surpreender até o final. Maravilhoso, não é? Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Luciano Longo. Eu ministro as aulas para os cursos de comunicação e ADM na área de publicidade, propaganda, jornalismo e marketing. Muito bem, e a pedido do professor Pablo, eu vim aqui trazer a minha frase, ou a frase que eu mais me identifico do Tolkien. E eu escolhi uma frase muito bacana que o Gandalf fala para o Pippin em Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Ele diz o seguinte: a mão queimada ensina melhor. Depois disso, o conselho sobre o fogo chega ao coração. Isso me faz lembrar minhas aulas de publicidade e propaganda, em que eu digo que a experiência de marca e de produto vale mais do que a propaganda, vale mais do que 1000 palavras. Beleza, galera? Obrigado pela oportunidade, tamo junto. Olá, pessoal. Quem fala aqui é o professor Pedro Andrade Guimarães Filho, mestre em Direito, advogado, professor do programa de pós-graduação em Direito da Unifatec e, enfim, em outros cursos também. Sou um grande aficionado por Tolkien desde a minha infância, já li toda a obra dele traduzida em português e algumas coisas que não foram traduzidas ainda também. E eu escolhi um trecho para ler para vocês, que ele é do primeiro livro da trilogia do Senhor dos Anéis, no capítulo 2, A Sombra do Passado. Esse é um trecho que originalmente a fala foi retratada na trilogia do Peter Jackson, uma passagem no diálogo entre Gandalf e Frodo nas Minas Moria, mas na obra ele tá um pouquinho anterior. E ele diz o seguinte: muitos que vivem merecem a morte, e alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes a vida? Então não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte, pois mesmo os muito sábios não conseguem ver os dois lados. Essa é uma frase do Gandalf pro Frodo, retratando como resposta, na realidade, a um questionamento que ele afirma que Bilbo deveria ter matado Gollum quando teve chance, né, durante a obra do Hobbit. E eu acho essa uma frase muito pertinente, muito interessante, porque ela fala justamente de não ser tão violento, tão virulento, quando o assunto é condenar alguém a alguma coisa, sobretudo quando o assunto é condenar a morte. É uma fala sobre tolerância e sobre impossibilidade e a finiteza, que é a razão humana para julgar e condenar, né, alguém
alguém uma pena capital. Eu acho que ela tem uma especial relevância nos tempos atuais, onde fala-se sobre pena de morte, onde fala-se sobre e confunde-se justiça com justiçamento, né? Então, enquanto advogado, enquanto jurista, eu acho muito interessante essa frase para que ela ilumine nossos pensamentos e não achemos que a justiça tem que ser um braço, um algoz, e ao ponto de retirar a vida de alguém. Existem diversas outras penas, privativas de liberdade, privativas de direito, e todas essas estão, em tese, irreversíveis. A morte não é. Né? Então, enquanto uma pena capital, ela tem que ser evitada. Né? Por essas razões aí, pelos argumentos apresentados pelo Gandalf, né? A gente não consegue devolver a vida. Né? Então, a gente não pode tirá-la. E é impossível que a gente tenha uma razão plena, uma capacidade de cognição, uma agudeza de olhar tão profunda que nos permita, de maneira racional e escolhida, né, retirar a vida de alguém e que isso seja justiça de qualquer forma. Muito obrigado e um forte abraço a todos. Meu nome é Luiz Henrique, estou no 3º ano do ensino médio e o trecho que eu escolhi foi o que eu mais gostei do livro, porque é o que desencadeia todos os eventos e ações narrados. Bom, então, eu escolhi o trecho do juramento de Fëanor e de seus filhos, que é o principal motivador de todas as tramas da Primeira Era na Terra-média, que são narrados no livro O Silmarillion. Agora eu vou digitar o trecho. Então Fëanor pronunciou um juramento terrível. Imediatamente seus 7 filhos saltaram para seu lado e fizeram cada um o mesmo juramento, e suas espadas desembainhadas brilharam rubras como sangue ao clarão das tochas. Seja inimigo um amigo, seja impuro um honrado, cria de Morgoth ou claro Vala. Eldon Maia ou nascido após, mortal por nascer na Terra-média, nem lei nem lealdade, nem labor de espadas, desespero ou dor, nem o próprio destino o defenderá de Fëanor e da gente de Fëanor. Que oculte, armazene ou apanhe na mão, achando guarde ou arroje ao longe uma Silmaril. Isto solene juramos, a morte lhe mandaremos antes que mingue o dia. Ódio até o ocaso do mundo. Ouve a nossa palavra, Eru, Pai de tudo. A eterna treva fada-nos se falhar nosso feito. No topo sagrado testemunhai o que ouvis e recordai nosso voto, Manwë e Varda. Assim falaram Maedhros e Maglor e Celeborn, Curufin e Carantyr, Damrod e Diriel, príncipes dos Noldor. Mas por aquele nome ninguém deveria pronunciar tal juramento, bom ou mau, nem na ira convocar tal testemunho, de modo que muitos tremeram ao ouvir as palavras indômitas. Pois um juramento, feito de start, bom ou mau, não pode ser rompido, e há de perseguir quem o jurou ou quem o rompeu até o fim do mundo. Olá pessoal, meu nome é Lucas, sou professor no curso de Engenharia de Produção. Fui convidado pelo professor Pablo a participar aqui do podcast com um trecho dos livros do Tolkien. Eu escolhi aqui um trecho da Sociedade do Anel, onde o Frodo e o Gandalf conversam. Então, vai lá. Aspas. Gostaria que não tivesse que acontecer no meu tempo, afirmou o Frodo. Eu também, assentiu Gandalf, e gostariam todos os que vivem para ver tais tempos. Mas isso não cabe a eles decidir. Tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Fecha aspas. Eu escolhi esse trecho porque eu estava lendo esse livro bem no momento da pandemia e foi interessante, né? Um momento de bastante adversidade, bastante conturbado e que a gente fica se perguntando, né? Por que isso tem que acontecer com a gente agora, né? Justamente comigo. E o Gandalf aí nos dá uma aula de como utilizar nossos recursos e principalmente o nosso recurso mais precioso, que é o tempo, né? Tudo que nos resta é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Então isso aí me marcou bastante e eu gostaria de compartilhar com vocês. E é isso. Até mais, abraço. Você conferiu várias homenagens e trechos importantes das obras de Tolkien. E eu gostaria também de deixar a minha obra favorita, ou no caso, uma das minhas obras favoritas, com um trecho que me marcou bastante. Ele acontece bem no momento em que eles estão fazendo a jornada, né? O Legolas, o Aragorn, o Boromir e também os hobbits. E eles estão bem chateados. E o Gandalf fala pro Legolas, quando ele pergunta o que eu posso fazer para te ajudar, quando ele está tentando animar o pessoal, dizendo, olha, Elfa, você teria que trazer o sol para poder me animar, né? Parafraseando aqui. E os homens, né, no caso Boromir e Aragorn, acreditam que a única forma de se resolver as coisas é pela força. Então, nós vamos puxar o gelo com nossas mãos e nossos corpos grandes. Então, o Legolas toma uma atitude que eu gosto bastante.
e que representa um princípio muito importante para mim. Eu vou ler o trecho aqui para vocês. Legolas os observou por uns momentos com um sorriso nos lábios. Então voltou-se para os outros. Os mais fortes devem procurar um caminho, vocês dizem. Mas eu digo, deixe um lavrador arar, mas escolha uma lontra para nadar, e para correr leve sobre capim e folha ou sobre a neve, um elfo. Com isso, pulou para a frente com agilidade. Então Frodo notou pela primeira vez, embora soubesse disso há muito tempo, que o elfo não estava usando botas, mas apenas sapatos leves, como sempre fazia, e que seus pés quase não deixavam marcas na neve. Até a volta, disse ele a Gandalf, vou encontrar o sol. Então, rápido como um corredor sobre terra firme, ele disparou, e logo alcançando os homens que se arrastavam, com um aceno de mãos ultrapassou, e correu na distância, desaparecendo atrás da curva rochosa. Então, muitas vezes a gente acredita que as coisas se resolvem pela força, e muitas vezes é com atitude e com agilidade que a gente pode resolver os problemas da vida. E mesmo os sábios não podem imaginar de onde vem a solução. E eu gosto muito da atitude do Legolas, de não se ofender, não ficar bravo nem nada, mas só agir. Essa é a lição que eu gosto que o Legolas deixa na atitude dele. Você conferiu o Unifatec especial em homenagem ao nosso querido J.R.R. Tolkien. E você deve estar se perguntando então por que no dia 25 de março que temos o dia de ler Tolkien. E a resposta é simples. Na obra Senhor dos Anéis, o dia 25 de março foi o dia em que o Anel, o Anel de Todos os Anéis, foi destruído. Agradecemos pela sua atenção e te convidamos também a celebrar este dia conhecendo uma das obras de Tolkien. Unifatec Especial Tolkien.